Serviço Divino de Palavra, 15 de maio de 2022. Amados irmãos e irmãs, temos um texto que está escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 6, e que diz assim: O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor mais uma vez. Ele nos chama à sua casa para que possamos ouvir a sua palavra e sermos edificados na nossa fé, para que possamos nos encontrarmos prontos para o dia do Senhor. Então sejam todos bem-vindos, e também com essas boas-vindas trago as lembranças de nosso apóstolo de distrito, do apóstolo Reinaldo, para todos vocês. Esse texto de 1 Samuel, ele está tirado de uma passagem quando Samuel unge a Saul como rei de Israel. E Deus dá essa incumbência a Samuel para poder levar, ele poder conduzir o povo de Deus diante de todo o caminho que eles tinham para percorrer e fazer tudo aquilo que era necessário para edificar o povo. Então, desde o princípio, o Espírito de Deus, ele está trabalhando por sobre todos e por sobre tudo. Para ilustrar isto, quero ler um texto que está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, e que diz assim: A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E um outro texto que está escrito também no capítulo 2, versículo 7, fala: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. O homem se tornou alma vivente. Dois textos para que nós possamos nos relembrar, voltarmos um pouquinho atrás e pensarmos de como é que Deus trabalhou e trabalha até os dias de hoje com o seu Espírito Santo. Então, se nós observarmos a Sagrada Escritura, nós vemos que Deus, ele ungia, através dos profetas, ele ungia reis, ele ungia os próprios profetas para poder cuidar do seu povo, para poder cuidar da sua obra também. Mas não estamos falando aqui dos dons do Espírito Santo. Estamos falando que Deus ungia a estes homens com o Espírito Santo. E isso foi por longa data, por muito tempo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos, se queremos ler um pouquinho e conhecer um pouquinho mais, se queremos nos aprofundar, ler no Catecismo, no capítulo 3.5, 3.1, então nós vamos ver ali a atividade do Espírito Santo de Deus, como ele trabalhava, como era colocado para os homens essa atividade do Espírito Santo. Então o profeta Samuel recebeu essa incumbência de Deus para poder então ungir a Saul como rei. E deu para ele as direções, deu para eles o direcionamento, o que ele deveria fazer, como ele deveria caminhar, aonde ele deveria chegar. Mas nós conhecemos a história e vemos que o Senhor, ele em dado momento na Sagrada Escritura, ele fala para Samuel que se arrependeu de ter ungido a Saul como rei. Então, isso quer dizer que, quando Deus se decepcionou com Saul, o Espírito Santo, ele deixou de andar com Saul. E por que isso aconteceu? Por uma situação bem simples. Por conta da desobediência de Saul. Então, Saul tinha tudo
porque ele tinha um amparo de Deus para poder conduzir o seu povo, para poder ser rei do povo de Israel. E, no entanto, ele decepcionou a Deus porque ele caiu na desobediência. Vamos fazer um parênteses deste acontecimento com Saul e vamos trazer isso para nós, vamos tomar este exemplo para nós no dia de hoje e fazermos uma reflexão. Como eu estou andando segundo aquilo que recebi de Deus através do sacrifício de Cristo? Nós sabemos que nós somos batizados com água para poder receber o perdão do pecado original. E nós somos batizados com o Espírito Santo, ou recebemos o santo selamento, como a marca divina, como selo divino, para podermos então irmos nos edificando, sermos edificados para o dia da vinda do Senhor. Nós já caímos na comodidade, nós já caímos na rotina de dizermos apenas que sou cristão novo apostólico. Nós estamos obedecendo a Deus como deve ser, como Deus espera de cada um de nós, ou nós estamos também vivendo a desobediência? Ora, amados, nós sabemos que Deus espera de cada um de nós que nós possamos realmente ter humildade no nosso coração, reconhecermos com essa humildade, reconhecermos a nossa fraqueza, reconhecermos as nossas necessidades, reconhecermos que nós dependemos de Deus para podermos atingir a meta que nós precisamos. E o Deus está disposto, aberto a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos orientar. Então, volto à pergunta: como nós estamos vendo isto? Já se tornou corriqueiro para nós sermos cristãos novos apostólicos? Porque, pelo que se lê na Sagrada Escritura, para Saul, ele ter recebido a unção como um rei, não estava fazendo muita diferença. Tanto é que ele desobedeceu a Deus. E ele foi retirado do seu reinado, e o seu reinado foi passado a Davi. Então aí Samuel ungiu a Davi, rei de Israel. Nós não queremos cair nesse comodismo, nós não queremos cair na nossa vida diária e deixar com que tudo aquilo que está ao nosso redor seja mais importante daquilo que é nós olharmos para a nossa alma, que tem vida eterna, e podemos então cuidar dela como nós precisamos cuidar. Só relendo, amados, para que nós não possamos nos esquecer. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe na narina o sopro da vida. Não é pouca coisa. Seria pouca coisa se Deus tivesse nos feito apenas do pó da terra, apenas do barro. Certamente, se isso tivesse acontecido, certamente Deus teria destruído aquela criação e feito uma outra. Mas Ele foi além. Soprou na narina do homem o sopro da vida. Soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Não é pouco isto, amados. Não é pouco. Então, vejamos o quanto nós temos importância diante de Deus, o quanto Deus olha por nós. Da mesma forma que olhava por Saul, que olhava pelo rei Saul. Da mesma forma, só que o rei acabou desobedecendo a Deus. E ele não quer que nós o desobedeçamos. Nós temos os mandamentos, nós temos as leis, nós temos as indicações, nós temos as orientações, nós temos os ensinamentos de Cristo, nós temos os exemplos que Cristo nos deixou. Tudo são ferramentas para que nós possamos andar de uma forma que agrade a Deus. Para que nós possamos, então, ter o crescimento espiritual dia após dia, até o dia do cumprimento da promessa.
E não queremos, de forma alguma, decepcionar a Deus. Nós não queremos isto. Deus ungia os reis, ungiu os profetas, Deus ungiu a nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele pudesse também vir como rei, como profeta, como sacerdote, para poder fazer a sua obra, para poder continuar a sua obra. E nosso Senhor, quando veio, Ele chegou e disse: faço novas todas as coisas. Então instituiu os sacramentos para que nós pudéssemos ter acesso. Somos batizados com água, somos batizados com o Espírito, e em cada serviço divino podemos tomar novamente a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo através da Santa Ceia, restabelecendo o seu sacrifício, que é válido para nós até o dia de hoje e será válido até o dia da vinda do Senhor. Há poucos dias, há poucas semanas, estávamos vivendo a Semana Santa. E ela não termina com a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Neste momento, nós estamos a caminho da ascensão de nosso Senhor Jesus. E daqui a alguns dias, nós estamos celebrando Pentecostes. No primeiro domingo de junho, estamos celebrando Pentecostes. E o Senhor vai doar o seu Santo Espírito até o dia da sua vinda, da sua revinda. Só que já não mais apenas o seu Santo Espírito. Já os dons do Espírito Santo são doados para que nós possamos tê-los e praticá-los e compartilhá-los. E sabemos que os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito é benignidade, bondade, amor, mansidão, e assim vai. É o que Deus nos presenteia. Deus dá-nos essas pérolas, esta herança, dá nas nossas mãos e fala: divida estas joias com aqueles que te cercam. Aí entra o nosso testemunho, aí entra nós falarmos para o nosso amigo, para a nossa amiga, para aqueles que nos rodeiam sobre a obra do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor possa continuar a ativar. Nós lemos em Atos, no capítulo 1, no versículo 5, amados, sobre esta atividade do Espírito Santo do Senhor. E queremos estar com o Senhor e queremos deixar com que Ele faça todos os atos, todos os efeitos com cada um de nós. Quando falamos dos sacramentos que nosso Senhor Jesus nos tem oferecido, em Atos fala: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E depois disto, isto é nosso Senhor Jesus Cristo falando, deixando as orientações. E depois disso, no versículo 8 nos fala assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra, e até os dias de hoje, e até o dia do retorno de Cristo. É o que temos. Então, voltamos na questão. Nós estamos num posicionamento hoje de nós decepcionarmos Deus, de nós não darmos tanta atenção para tanta joia que Deus nos ofereceu, ou nós estamos realmente pegando estas joias e guardando no nosso coração e compartilhando com aqueles que nos cercam? Como estamos fazendo? Deus espera que nós estejamos trabalhando estas joias, amados. Deus espera que nós estejamos compartilhando estas joias. Deus espera que nós possamos estar firmes, formados espiritualmente falando para o dia da sua vinda. Em Atos, no capítulo 2, versículo 23, este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e paciência de Deus,
tomando de vós o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Nós não queremos estar neste grupo, amados. Esse sacrifício foi feito por cada um de nós. Esse sacrifício foi feito para que nós pudéssemos ter a possibilidade de sermos redimidos. Esse sacrifício foi feito para que nós possamos um dia estar na comunhão eterna com Deus. Então, da forma com que este Saul foi ungido a rei para poder reinar para aquele povo, o povo de Deus, e decepcionou a Deus porque ele desobedeceu. Nós não queremos desobedecer a Deus. Nós não queremos levar uma vida onde nós deixaríamos Deus triste com a nossa fraqueza na fé, a nossa iniquidade. Nós podemos ser fortes, nós podemos sempre orar e pedir a Deus que nos dê forças para que nós possamos estarmos de uma forma que agrade a Ele a cada dia, a cada momento da nossa vida. Então nós queremos, com esse renascimento de água e de Espírito, nós queremos receber, entender que nós somos feitos uma nova criatura, temos um novo relacionamento com Deus. Então, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, ele faz os seus efeitos. Vamos nos lembrar de Saulo. Nós conhecemos a passagem de Saulo. Se não nos lembramos, então depois pode dar um pulinho ali no capítulo 9 de Atos e dar uma lida. Mas nós conhecemos a história de Saulo, aquele que perseguia os cristãos, aquele que matava os cristãos. E Jesus se achega a ele e pergunta por que ele o persegue. E a partir daí ele foi convertido, e a partir desta conversão ele passou a trabalhar, então a trabalhar para o Senhor, deixou de fazer aquilo que fazia de perseguição e morte de cristãos para trabalhar para o Senhor, trabalhar para Deus. E vemos o quanto Paulo, depois então não mais Saulo e sim Paulo, quanto ele trabalhou para o benefício destas almas. Então, não vamos olhar apenas o acontecimento em si, mas vamos olhar o poder, o efeito dos dons do Espírito Santo. E nós temos também este mesmo efeito, temos esse mesmo poder. É só deixarmos com que ele flua, é só deixarmos com que Deus possa trabalhar através dele. Então nos lembremos, amados, o Espírito Santo de Deus trabalha desde o princípio, desde sempre. Os dons do Espírito Santo foram colocados a partir do sacrifício de Cristo. E esse efeito do Espírito Santo nos renova como criaturas, como nos faz um novo homem em Cristo, um novo ser em Cristo, para que possamos trabalhar, para que possamos estarmos prontos para o dia do Senhor. Amém.